Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta com a graça de Deus para darmos início a mais um trimestre com um novo tema, com uma nova revista na nossa Escola Bíblica Dominical da editora Betel, que a partir de hoje e durante as próximas 13 lições será voltada para o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como alguns preferem. Esse é o título da revista, né? Nesse Sermão do Monte, nós vamos estudar sobre a ética, os valores e a relevância, né? Ou a importância dos ensinos de Jesus Cristo, que é o subtítulo da revista. Embora Lucas também aborde esse sermão, a base para o estudo desse trimestre, né, será o Evangelho de Mateus, tá bom? Acredito que pelo fato de Lucas não nos fornecer tantos detalhes como Mateus, né? Para os irmãos terem uma ideia, foi preciso dividir esse sermão em 3 capítulos no Evangelho de Mateus, devido à riqueza de informações que ele fornece, enquanto que os escritos de Lucas couberam em apenas alguns versículos, né? E não é difícil entender o porquê dessa diferença, né? O alvo principal de Mateus eram os judeus, né? Que conheciam bem a lei, queriam seguir ao pé da letra, mas sem atentar para as entrelinhas, né? Para os pormenores, para as cláusulas da lei, né? Vamos dizer assim. Mateus, então, mostra o discurso de Jesus, não somente em relação à lei, né? Mas os princípios dela, né? Que são o mais importante. Já o médico Lucas, ele procurava alcançar inicialmente o público gentil, né? E que não conheciam ainda a lei. Então ele vai direto ao ponto, né? Ao propósito de Jesus, que era alcançar a todos para a salvação, né? Então só na última lição, a de número 13, é que o Evangelho de Lucas será a referência, tá bom? Irmãos, isso é só uma mera coincidência, né, com o Evangelho de Lucas, mas a partir desse trimestre nós não vamos mais destacar item por item como vínhamos fazendo, tá bom? Nós vamos fazer apenas um resumo de cada tópico. Claro que nenhum item irá passar em branco, né, desapercebido, mas abordaremos apenas os pontos mais importantes sem citar os itens, tá bom? Nós vamos fazer dessa forma para que o vídeo não fique muito longo e cansativo. O importante é que, com a graça de Deus, os objetivos das lições continuarão sendo alcançados, né? Que é trazer edificação espiritual e crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Jonas, ele pregou o beabá, né? O arroz com feijão para os ninivitas, e todos se converteram, porque o Espírito Santo não precisa de muita coisa para cumprir seus propósitos, né? E é esse mesmo Espírito que atua em nosso meio, hoje também. O comentarista dessa revista, mais uma vez, será o bispo Abner Ferreira, presidente da CONEMAD do Rio de Janeiro, né? O currículo dele está aí no rodapé da palavra do comentarista, é só os irmãos conferirem, tá bom? E nessa primeira lição ele vai falar sobre a essência, né? Ou os princípios desse Sermão da Montanha, usando como texto de referência o capítulo 5 de Mateus, versículos do 1 ao 8, que diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse, então, é o texto base de hoje, para nós alcançarmos os objetivos dessa lição, que é aprender primeiro, né, e depois ensinar acerca do Sermão do Monte, destacar qual deve ser a conduta cristã e combater assim a falsa moralidade e mostrar a natureza inversa do reino de Deus. O tópico 1, como em todo início de trimestre, é apenas uma introdução do tema, tá bom?
nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse Sermão da Montanha, o seu caráter, seu conteúdo e o local onde ele foi pregado. Então ele inicia citando um texto de um livro do teólogo e filósofo, Agostinho, que viveu lá nos primeiros séculos, onde ele afirma que o Sermão do Monte é o norte, é a direção para quem quer buscar a perfeição diante de Deus. Talvez alguém questione, mas irmão, é possível alcançar a perfeição? Alcançar não, mas buscar sim. Nesse corpo corruptível que nós habitamos, jamais conseguiremos ser perfeitos, mas todo cristão que se preza, ele deve buscar a cada dia essa perfeição, se esforçar para isso. O escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 6, versículo 1, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, que seria o beabá, o básico, nós devemos prosseguir até a perfeição. Jesus também disse algo a esse respeito nesse mesmo Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 48, desse mesmo Evangelho de Mateus. Sejam vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Inclusive, esse foi o motivo pelo qual Jesus passou esse sermão para seus discípulos, Não foi para corrigi-los, mas para preveni-los e moldar eles, porque eles ainda estavam engatinhando na fé, Estavam engatinhando no ministério, na vida cristã. Eles haviam acabado de ser convocados, pelo Senhor ao apostolado, e nada melhor do que ter como parâmetro o Sermão do Monte que norteia, que guia aquele que busca a perfeição. Nesse sermão, Jesus ele deixa registrado todas as diretrizes para a ética, a moralidade de um verdadeiro cristão. E se nós também nos dedicarmos nesse estudo e procurarmos colocar em prática esses ensinamentos, com certeza estaremos caminhando rumo à perfeição até que cheguemos à estatura de varão perfeito, na volta do Senhor Jesus. Jesus então inicia assim o seu ministério aos 30 anos, conforme determinava a lei para o ofício sacerdotal. E ele inicia seu ministério anunciando o reino de Deus, chamando o povo ao arrependimento e operando os primeiros milagres. E os princípios estabelecidos por Jesus, no que diz respeito ao reino de Deus, confrontava com o entendimento do povo acerca da lei de Moisés, e com o sistema do mundo também. Ou seja, o olho por olho e dente por dente, o toma lá dá cá, que eles prezavam tanto, dá lugar para o deixa disso, dá lugar para o perdão, para o oferecimento da outra face àquele que nos fere, E esse aperto na lei foi a forma apresentada por Jesus de como deve ser o viver cristão. O adultério não é apenas o ato consumado, como os judeus entendiam, mas já é caracterizado como tal apenas nas intenções do coração. Cobiçou, desejou, já é adultério aos olhos de Deus. Com relação agora, irmãos, ao local onde Jesus passou esse sermão, não se sabe ao certo, apenas que foi um monte. Hoje ele é conhecido entre os teólogos como o Monte das Bem-aventuranças, justamente devido a essas bem-aventuranças do capítulo 5. Mas o fato é que não importa qual monte foi, e sim a essência, os princípios, os ensinamentos que há nesse sermão. Porque é isso que vai trazer a edificação, o crescimento, a maturidade espiritual que a gente precisa, Mas os irmãos percebam que apesar de Jesus direcionar esse sermão aos seus discípulos, ou seja, ele era voltado para os cristãos, falando sobre a moral e a ética como estilos de vida para aqueles que almejam entrar no reino de Deus. Apesar disso, ele serve para aqueles que não são crentes e almejam fazer parte do corpo de Cristo, Então ela abrange a todos. Somente os discípulos subiram com Jesus para o monte, mas a multidão ficou lá embaixo do monte também, Então servia para eles também os ensinos. Nós viemos de um estudo onde Jesus ele disse por 7 vezes, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esse princípio se aplica no Sermão do Monte também. Quem tem ouvidos, que ouça o que Jesus diz aos discípulos, porque Jesus passou esse sermão para seus discípulos justamente porque só eles acompanharam o Senhor até lá em cima,
qualquer um da multidão que subisse também seriam orientados pelo Mestre, porque aquele que vai até Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. Então, se alguém que está me ouvindo nesse exato momento ainda não se decidiu por Jesus, ainda não é um cristão, não é uma cristã, continue nesse propósito também de acompanhar esse estudo, porque eu tenho certeza que você também será abençoado, será abençoada, tá bom? Já o tópico 2, ele vai destacar que o Sermão do Monte é um chamado para a justiça, em contraste com a hipocrisia, né, da vida prática dos fariseus, porque os fariseus davam esmolas e oravam em voz alta nas praças para serem vistos pelos homens, né? Mas no interior do coração deles só tinha maldades, hipocrisias. Jesus chega a compará-los com um sepulcro caiado, né? Limpinho, pintadinho por fora, mas cheio de podridão por dentro. O Sermão da Montanha, ele refuta tudo isso, né? E mostra que a transformação, a limpeza deve começar de dentro para fora, né? Então, diferentemente da conduta dos fariseus, dos religiosos e dos ímpios também, né, que são os incrédulos, a conduta dos cidadãos do reino, né, dos salvos, deve ser justa, né? Deve ser pura, sincera. Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, irmãos, de maneira nenhuma entraremos no reino de Deus, né? Porque eles não agem com justiça nenhuma, né? É só hipocrisia. O mínimo de justiça que a gente operar, a gente já estará sendo melhor do que os fariseus. É isso que Jesus está dizendo. Então não tem como a pessoa querer servir a Deus e não exceder no mínimo os fariseus, né? Jesus então ele subiu nesse monte, ele abriu a sua boca e começou a ensinar. Em outras palavras, ele abriu o seu coração, porque tudo que saía pela boca de Jesus vinha do coração, né? O Sermão do Monte é a vontade mais íntima, irmãos, de Deus para as nossas vidas, né? Às vezes nós damos glória a Deus quando lemos que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas a vontade de Deus também é a nossa santificação, né? Que vivamos de acordo com os princípios deixados por Jesus nesse sermão. E nós devemos glorificar a Deus da mesma forma. Irmãos, Jesus, através desse sermão, como ele mesmo disse, né, ele não veio anular a lei, né, nem modificar ela, mas revelar o que estava nas entrelinhas da lei, né, através desse sermão, como no caso do homicídio também, por exemplo, né, nós falamos do adultério, mas aqui tem o homicídio também. Ninguém considerava a ira ou o aborrecimento a um irmão como um homicídio. E Jesus disse que qualquer que se encolerizar, né, contra um irmão já será réu de juízo e destinado ao fogo do inferno, né? João também, inspirado pelo Espírito Santo, reforça isso. Ele diz que aquele que aborrece seu irmão é homicida. Em qual sentido que João diz isso? No sentido espiritual. Porque é quando nós estamos encolerizados, irados, né, com um irmão, é que nós falamos coisas que não devem e ofendemos. Às vezes matamos o irmão com palavras. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que a vida e a morte estão no poder da língua, né? E muitas vezes, ao invés de usar a língua para levar uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, nós usamos ela para matar com palavras ofensivas, agressivas. Por isso que Tiago diz lá no capítulo 3, versículo 8 e 9 da sua carta, que a língua está cheia de peçonha mortal, né? Com ela nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos um homem feito à imagem e semelhança desse Deus que nós estamos bendizendo. Por último, o tópico 3 fala sobre a natureza do reino de Deus. A multidão ficava admirada com a maneira com que Jesus ensinava e com sua autoridade na transmissão da doutrina, né? Que consistia em um novo sistema de valores, uma nova harmonia produzida pelo Espírito Santo e tendo Jesus como exemplo de modelo, né, da vida cristã. E tudo isso não era estranho aos ouvidos dos discípulos e do povo, né, esse sermão do Jesus. Ele soava familiar, porque a lei era a mesma. Jesus, ele, conforme nós falamos, ele não veio para anular a lei nem alterar a lei, né? Ele só estava fazendo com que todos vissem a mesma lei, só que por um outro ângulo, né? Por um ponto de vista mais profundo e não apenas superficial. Do ponto de vista de Deus, feliz é o pobre de espírito, feliz são os que choram, felizes são os que têm fome e sede de justiça, né? Como assim, né? Porque o ponto de vista divino vai além da esfera atual.
terrena, efêmera, né, passageira. O ponto de vista de Jesus é futuro, é espiritual, é eterno. E essa nova harmonia, irmãos, essa nova maneira de pensar é produzida pelo Espírito Santo, né? E só aqueles que são espirituais entendem dessa forma também. Muda a nossa maneira de pensar quando nós recebemos Jesus, porque é o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, trazendo a devida transformação na nossa vida, né? Um crescimento contínuo, até que a gente chega à estatura, à plenitude de Cristo, né? O Espírito Santo, ele nos dá outra visão dos fatos, né? É ele que nos ilumina através da palavra, né? Os caminhos que até então estavam escuros, né? Então, irmãos, a gente não deve se iludir com os atalhos que tem por aí na caminhada cristã. Às vezes os caminhos mais curtos são sempre mais perigosos, né? O caminho de Deus pode ser longo, mas é perfeito. Quando o povo de Israel saía do Egito rumo a Canaã, tinha um caminho bem mais curto, só que havia guerra entre os filisteus e o povo não via, mas o Deus que vê todas as coisas, ele via, né? E ele sabia também que isso faria o povo voltar para o Egito, para a servidão de Faraó. Então Deus mandou Moisés e o povo rodear pelo deserto, né, por 40 anos, um caminho árduo, mas era o melhor caminho, né? E nesse caminho árduo exigia fé, exigia coragem, exigia perseverança, mas era o melhor caminho, né? Até porque Deus estava cuidando do povo, né? No momento de calor, no momento de frio, no momento de fome, de sede. Deus não desamparava o seu povo, mas ele guia pelo caminho certo. Enfim, meus irmãos, Jesus ele nos apresenta nesse Sermão do Monte um modelo perfeito de vida cristã, né? Claro que não seria possível em meio à realidade que vivemos, né? Esse modelo de vida, mas o Espírito Santo é ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, né? E nos conduz nesse caminho. Basta a gente deixar ser guiado por ele, né? Estarmos dispostos a viver esses princípios do Sermão do Monte, né? Irmãos, é como se fosse um garupa de uma moto, né? Ele não deve se manter com o corpo rígido, duro, firme, né? Mas acompanhar o ritmo do piloto nas curvas, né? Assim também o cristão ele não pode se mostrar com o coração endurecido, irmãos, mas deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, porque é ele quem nos direciona através da palavra, é ele quem nos capacita. Amém, meus irmãos? Chegamos assim então ao final dessa primeira etapa, né? Desse primeiro passo rumo à perfeição, dessa primeira lição sobre o Sermão do Monte, né? E eu conto com vocês para a próxima lição, onde, se Deus nos permitir, nós estaremos refletindo na lição de número 2, que vai apresentar a humildade como o alicerce da felicidade cristã. Deus abençoe a todos, tenha um ótimo início de trimestre na EBD da sua igreja e até a próxima semana.